Graça e paz, irmão. Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar comentando alguns trechos do livro O Grande Conflito, capítulo 5, o título Arautos de uma Era Melhor. Então vamos lá. Antes da Reforma, houve, por vezes, pouquíssimos exemplares das Escrituras Sagradas, mas Deus não consentira que sua palavra fosse totalmente destruída. Aqui, um ponto importante: não importa o momento em que estejamos, não importa as dificuldades a quais estamos passando, não importa o quão difícil é buscarmos a Deus, a palavra ainda está sendo mantida. Deus nunca permitirá que não haja um vesquício da palavra, das Escrituras, para a gente buscar, para a gente se achegar, para a gente conseguir estudar, compreender e nos aproximarmos mais de Deus, para fazermos cada vez mais a vontade de Deus, nos aproximarmos mais daquilo que Deus quer de nós. Deus não deixou a palavra ser destruída nem quando foi visto esse período da história no mundo, que foi a Idade Média, onde o papado meio que dominava por completo a maioria das nações, onde os cultos eram feitos em línguas diferentes, não era a língua original da terra, os cultos eram feitos em latins. Em qualquer país, países de língua inglesa, países de língua alemã e outras línguas, o culto era feito em latim para dificultar o entendimento do povo. E a Bíblia, além de ser restrita aos sacerdotes, aos padres, ela também estava em latim, mas mesmo assim Deus mantinha uma forma de que as pessoas pudessem encontrar a palavra. Ela não foi totalmente destruída. Providencialmente, guiados às escrituras, as santas escrituras estudavam as páginas sagradas com interesse profundo, estavam dispostos a aceitar a luz a qualquer custo, posto que não vissem todas as coisas claramente, puderam divisar muitas verdades havia muito sepultadas. Quando nós buscamos nas Escrituras, com o coração aberto, procurando a direção do Espírito Santo, interessados, buscando verdadeiramente a transformação, aquilo que Deus quer de nós, a luz da Bíblia vai brilhar a nós. Vamos mostrar, vamos ter mostrado a nós, através do Espírito Santo, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mesmo que sejam verdades que não estão sendo ditas em nosso tempo. Pegarmos no curso da história, sempre foi assim, principalmente depois que a Bíblia já estava nas mãos das pessoas. Muitas verdades foram sendo restauradas aos poucos. O batismo, a guarda do sábado, a questão de alimentos que não devem ser ingeridos. Tudo isso já estava lá, mas muitas vezes foi esquecido. Mas quando as pessoas buscaram claramente isso, se aprofundaram, sem preconceito, sem amarras, sem querer e buscar a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, Deus revelou isso aos seus servos fiéis. Eles tiveram luz e assim aceitaram, e assim pregaram e viveram, transformaram a sua vida. Na palavra de Deus encontrou o que antes em vão procurara. Aqui está falando de Wycliffe. Aquilo que ele procurou fora da palavra de Deus, agora ele encontra. Procurou em vão em outros lugares. Na palavra, temos a certeza de que iremos encontrar a resposta para os nossos problemas. Ali viu revelado o plano da salvação e Cristo apresentado como um único advogado do homem. Entregou-se ao serviço de Cristo, decidiu-se a proclamar as verdades que havia descoberto. E aqui está um exemplo de uma pessoa que encontra Cristo verdadeiramente e agora decide viver por Cristo. Será que eu e você somos assim também? Encontramos a palavra, entendemos o plano da salvação. Será que estamos proclamando a verdade da salvação, a verdade de Cristo ao mundo? Será que esse é o nosso desejo de vida? Ou será que estamos tão rodeados das coisas deste mundo que não conseguimos compreender ou viver
para aquele que nos amou, para aquele que nos salvou, para aquele que nos criou, para aquele que está voltando para nos buscar. Nós olhamos o templo, nós olhamos ao nosso redor e vemos que Cristo está voltando, mas somos incapazes de verdadeiramente viver para Cristo, de nos preocuparmos com a salvação daqueles que estão ao nosso redor, demonstrando que não amamos como Cristo amou. Será que esse é o reflexo da minha e da sua vida? Estou descendo aqui. Wycliffe era ensinador hábil e ardoroso, eloquente pregador, e sua vida diária era uma demonstração das verdades que pregava. O conhecimento das Escrituras, a força do seu raciocínio, a pureza de sua vida, a sua coragem e integridade inflexíveis conquistaram-lhe geral estima e confiança. Ensinador hábil e ardoroso, eloquente pregador. A vida diária é uma demonstração das verdades que pregava. Isso não foi de nascimento. É uma questão de dedicação, é uma questão de entrega. Ele se tornou um ensinador hábil. Ele se tornou um pregador eloquente. Porque se entregou a isso, se entregou ao serviço, buscou ao Senhor. A vida dele era uma demonstração das verdades que pregava. Não é o ditado popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o ditado de Cristo, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Assim como Cristo amou, devemos amar também, devemos buscar também, devemos pregar também essa verdade. Devemos abrir mão do nosso eu, das coisas desse mundo, as coisas que nos prendem aqui, que tiram a nossa atenção. Devemos tirar tudo isso do nosso redor e focarmos em Cristo, em levar a Cristo. Mas não é isso que é feito em nossas vidas. Muitas vezes nós pregamos, nós temos habilidade de ensinar, nós pregamos muito bem, mas quando fazemos essas coisas, não se reflete em nossas vidas. E acaba sendo um pior testemunho ainda. Porque eu prego, eu falo, eu levo, mas não vivo. O conhecimento das Escrituras, a força do seu raciocínio, a pureza de sua vida, a sua coragem, integridade flexíveis conquistaram-lhe geral estima e confiança. Ele conquistou isso através da sua vida, através do seu exemplo. Será que as pessoas têm estima por nós? As pessoas confiam em nós quando nós falamos a palavra? Ou é só loucura das nossas cabeças? Porque não estudamos, porque não buscamos? A providência de Deus encaminhou ainda mais os acontecimentos para dar oportunidade ao desenvolvimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de 2 papas rivais, 2 poderes em conflito, cada um se dizendo infalível, exigiu agora obediência. E agora um ponto importante. Deus sempre vai providenciar o caminho para que a obra se desenvolva. Deus está providenciando hoje o caminho para que a obra do terceiro anjo se desenvolva, para que a mensagem que devemos pregar, a mensagem que devemos ver, seja pregada e seja vivida nesse tempo. Mas, assim como a maioria, vamos negligenciando aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos viver, como devemos viver. No passado, a morte do Papa Gregório causou uma briga. 2 papas eleitos brigando entre si. E agora abriu o caminho para Wycliffe pregar aquilo que tinha que ser pregado, para as pessoas pararem de olhar para o homem e olharem para Cristo. No folheto que publicou sobre a cisma dos papas, Wycliffe apelou para o povo a fim de que considerassem se esses 2 sacerdotes estavam a falar a verdade ao condenarem um ao outro como o anticristo. Ambos estavam falando a verdade. Os 2 eram o próprio anticristo, aquilo que é contra Cristo. E agora ele aproveita a oportunidade ali de levar a mensagem, agora apontando e mostrando através da própria vida daqueles sujeitos a verdade escancarada que o povo não conseguia ver. Wycliffe, a exemplo de seu mestre, pregou o evangelho aos pobres,
Não contente com espalhar a luz nos lares humildes, em sua própria paróquia de Lutherhort, concluiu que ela deveria ser pregada a todas as partes da Inglaterra. Para realizar isso, organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados que amavam a verdade e nada desejavam tanto como proclamá-la. E aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, seguir o exemplo de Cristo. Como Cristo fez, pregou o evangelho aos pobres, assim Wycliffe fez, e assim nós devemos fazer também. Não devemos ficar olhando para a elite, para aqueles... Devemos olhar sim, devemos pregar sim. Mas muitas vezes estamos mais preocupados com um do que com o outro. Porque normalmente estamos olhando para as coisas aqui nessa terra. A pessoa da elite, a pessoa com maior poder aquisitivo, ela vai poder ajudar na igreja, fazer aqui, vai fazer ali, e a obra vai avançar. E aí esquecemos e rejeitando aqueles que estão ali de lado. Devemos fazer como Cristo. Um outro ponto importante: organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados que amavam a verdade e desejavam tanto proclamá-la. É assim que devemos viver, é isso que devemos fazer. Devemos ser esses homens que amam e desejam proclamar a mensagem, devemos nos organizar para assim fazer. Não é para ficar esperando alguém aparecer e fazer isso, é para nós nos organizar, é para nós fazermos. Nós já temos aqui a mensagem, como devemos fazer, temos o exemplo de como funcionou, como Deus abre as portas e devemos fazer assim também. Mas não, somos tímidos e medrosos e não levamos a mensagem avante. Conclui-se por fim o trabalho. A primeira tradução inglesa, agora Wycliffe traduz a Bíblia para o inglês, que já se fizera da Escritura Sagrada. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora a prisão à fogueira, colocar nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria. E aqui, o que eu e você devemos fazer, o que eu e você devemos buscar? Levar ao mundo uma luz que jamais se extingua. Levar ao mundo a luz que eles precisam na nossa vida, no nosso exemplo. Levar as escrituras, levar o Espírito de Profecia, o livro que deve ser levado hoje. A igreja está com plano de levar 2023, 2024, o grande conflito. Amém, levemos. Mas preguemos também aquilo que tem que ser pregado. Vivamos aquilo que tem que ser vivido, que tem que ser falado. Wycliffe, além de traduzir a Bíblia, ele viveu aquilo que ele aprendeu, aquele que ele ensinava. E assim eu e você devemos viver aquilo que sabemos. Se vamos distribuir o grande conflito, e devemos distribuir, devemos viver o que está escrito ali também. Mas rejeitamos a maioria das coisas ali, não acreditamos que aquilo vai acontecer. Olhamos para a volta de Jesus, vemos os sinais, mas queremos que retarde mais, queremos ficar mais tempo aqui, mais tempo para minha faculdade, mais tempo para eu ter um casamento, mais tempo para eu ter minha casa, para eu ter um carro, mais tempo, e eu vou pedindo tempo para Deus, para ficar me enraizando, criando e fincando as minhas raízes nesse mundo, porque eu almejo as coisas daqui. E aí eu não vivo as coisas do alto que deveriam ser vividas. Foi mediante os escritos de Wycliffe que João Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do romanismo e entrar na obra de reforma. E assim é que nesses dois países tão grandemente separados foi lançada a semente da verdade. Da Boêmia a obra estendeu-se para outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus, havia tanto esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma. E aqui um ponto importante. Mediante um homem, levou a mensagem a outro homem, que foi se espalhando, crescendo. Para que a mensagem dos dias de hoje seja pregada, precisa de um homem, ou mulher, né? Enfim, precisa de uma pessoa que queira viver. Uma pessoa simples, dedicada, que ama o Evangelho, que deseja levar o Evangelho. Um levando a um, que leva mais um,
e assim nós espalhamos e crescemos, assim como foi no início da Reforma. Assim será nos dias de hoje, quando nós verdadeiramente amarmos, desenvolvermos o amor de Cristo aqui, nos preocuparmos com a salvação das pessoas. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão leu o capítulo completo, quer fazer algum outro comentário, tem alguma dúvida, deixa nos comentários. E vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, Pai amado, graças, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir Tua Palavra e estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas. Pai, faça essa obra em nós, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, Senhor, verdadeiramente pregar e viver a Tua mensagem, amar, Senhor, as pessoas, amar a Ti, Senhor. Pai, nos ajuda, porque somos falhos, porque olhamos para as coisas desse mundo e queremos as coisas desse mundo, mas devemos começar a olhar mais para as coisas do alto, Senhor. Nos ajuda, nos conceda o poder para assim fazer, Senhor amado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.